esse cidadão aqui é o prefeito da Serra. Na verdade, se sente prefeito. Nós sabemos que quem manda não é ele, é a família Vidigal. Aqui o Everson Meirelles está na segunda Conferência Municipal de Direitos Humanos da Serra. A conferência aconteceu esse mês e deveria falar dos direitos humanos, mas na verdade serviu para palco de militância e para falar dos direitos humanos. Eu posso te provar. Já que a conferência era para militar, nada mais justo que levar a secretária de Educação da Serra. E aqui nós temos esse senhor, calma que falaremos sobre ele. Ele está ouvindo a delegada aposentada Gracimere e vice-prefeito da Serra que está no palco de militância. Aqui está aquele senhor. Mas quem é esse senhor? Quando ficamos sabendo que aconteceria a segunda Conferência de Direitos Humanos da Serra, nós infiltramos alguém nosso dentro da conferência para que pudesse gravar as falas. Gravamos muitos e muitos minutos de falas, coisas absurdas. Aos poucos vamos soltando por aqui. Mas afinal de contas, quem era aquele senhor? Aquele senhor que ouvia atentamente a delegada aposentada Gracimere falando, é esse senhor aqui, Bruno Toledo, professor universitário, mestre e doutor em política social, claro, formado pela UFS e, pasme, coordenador geral de programas do TJES. Mas o que esse senhor tem a ver com a segunda Conferência Municipal de Direitos Humanos da Serra? Nós avisamos, mas muitos não acreditaram. Nós sempre dizíamos, o Everson Meirelles fará do município da Serra palco de militância de esquerda. Nós avisamos. É bom deixar claro que o Everson Meirelles é do PDT, o partido que pediu a inegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. Mesmo assim, muitos cristãos, muitos pastores e muitos pseudos conservadores ainda apoiaram o Everson Meirelles. Mas vamos ouvir o que o Bruno Toledo, convidado para palestrar na segunda Conferência Municipal de Direitos Humanos, tem a dizer sobre o presidente Bolsonaro e sobre os presos do dia 8. Nós temos muitos minutos de gravação, mas está aqui apenas alguns trechos. Nós estamos falando claramente, abertamente, à luz do dia, do fascismo. Nós estamos falando de golpe. Nós estamos falando de fechamento de Congresso, do STF. É sobre isso. Portanto, de assassinato de autoridades, de impedimentos de posse de quem foi eleito. E este debate, inclusive, estava posto no cenário municipal da Serra nas últimas eleições como contará. Se o resultado, por exemplo, tivesse sido outro, nós não estaríamos aqui. Vocês têm dúvida? Não estaríamos aqui, porque as forças do atraso, as forças das trevas, estão no meio de nós. De repente, algumas pessoas começaram a frequentar a patrulha. Outras estão morrendo de medo de ir para a patrulha, né? Aquele presídio lá de Brasília. Aí, de repente, essas pessoas começaram a lembrar, mas e os direitos humanos? Meu Deus, cadê os direitos humanos? Por que aquela pessoa está tendo cabelo raspado, aquela senhorinha de 70 anos, minha avó, está naquelas condições? Uai, mas essas condições sempre foram, infelizmente, as condições dos presídios brasileiros. E lá estavam irmãos e irmãs nossas. E por que não tinham direitos humanos? E por que poderiam ser torturadas? E por que poderiam ser estupradas? E por que poderiam ser mortas, esquartejadas, como foram nesse estado em 2010? Por quê? Porque eram menos humanos. Esse senhor que está para ir para a patrulha falava sobre isso quando a polícia, sem ter direito algum sobre isso, executava uma pessoa suspeita, uma pessoa pobre, negra. Bandido bom, bandido morto, menos o CPF. CPF cancelado, era o presidente da República batendo um palmo para extermínio do povo pobre. Porque aquela pessoa está tendo cabelo raspado, aquela senhorinha de 70 anos, minha avó, está naquelas condições. Uai, mas essas condições sempre foram, infelizmente, as condições dos presídios brasileiros. E lá estavam irmãos e irmãs nossas. A Serra, sob a gestão de Everson Meirelles, bancando militância contra a direita, bancando militância contra os presos políticos. Para você que se diz cristão, se diz conservador e apoiou o Everson Meirelles, não reclama não, senta e chora de arrependimento. Quem planta 12, ó, colhe 13.